O imposto sobre grandes fortunas é previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal de 88. Porém, ele é o único imposto brasileiro que está previsto na Constituição Federal e nunca foi instituído. Isso, claro, é reflexo do lobby dos ruralistas e dos multimilionários brasileiros no Congresso Federal e também no governo federal, visto que esse imposto ele é de competência da União. E a nossa Constituição Federal é bem clara. Quando um ente federativo ele não estabelece algum dos impostos previstos, ele não realiza cobrança de algum imposto previsto na Constituição, é proibido de receber repasses da União. Por exemplo, se um Estado brasileiro resolver abolir o IPVA, esse Estado ele não recebe repasses de verbas da União. Porém, né, o imposto sobre grandes fortunas ele nunca foi instituído no Brasil. E dos países que fazem parte da OMC, apenas 12 países não têm instituído o imposto sobre grandes fortunas. Dentre eles tem Suíça, Brasil e alguns outros paraísos fiscais. O Brasil ele é um paraíso fiscal. Agora, esse assunto ele tomou relevância após a Argentina ter estabelecido impostos sobre grandes fortunas. E aqui no Brasil, muita gente ficou meio preocupado, né? Aquele cara que tem o Chevette e o apartamento do Minha Casa Minha Vida ficou extremamente preocupado. Porém, lei complementar no Brasil já estabeleceu que grandes fortunas seria algo acima de 23 milhões de reais de patrimônio líquido, ou seja, a sua riqueza debitado das suas dívidas. Então, patrimônio líquido de 23 milhões de reais. E esse assunto ele ganhou ainda mais força depois da morte do banqueiro Joseph Safra, que morreu no dia 10 de dezembro de 2020, aos 82 anos, na cidade de São Paulo, né, por morte natural. Ele era o banqueiro mais rico do mundo e era também o 57º homem mais rico do mundo. Ele tinha uma fortuna avaliada em 120 bilhões de reais, ou seja, um bilionário. Acontece que diversos jornais brasileiros não falaram sobre os escândalos em que ele se meteu, escândalos fiscais, e nem tocaram no assunto dos impostos sobre grandes fortunas. Mas isso a gente vai fazer agora aqui no Café Cultural. Então, para a gente começar, o Joseph Safra ele foi um grande apoiador da ditadura militar nos anos 60. Graças ao seu bom relacionamento, né, com os militares e aqueles que se apossaram do poder à época, né, ele também se beneficiou enormemente dos incentivos fiscais dados pelo governo federal aos empresários do Sul e do Sudeste na aquisição de grandes extensões de terras por preços irrisórios na época da Sudã. Em 1967, ele adquiriu um latifúndio de 50 mil hectares na bacia do Rio Araguaia. Esse latifúndio de 50 mil hectares, ele era uma reserva do povo Chavante. Porém, os militares, né, na época da ditadura, expulsaram o povo Chavante e venderam essa propriedade para o Joseph Safra. Joseph Safra também, ele na Operação Zelotes, ele foi acusado de pagar 15,3 milhões de reais em propinas para obter vantagens no CARF da Receita Federal, ou seja, provavelmente para obter alguma vantagem indevida de elisão ou evasão tributária, né? E em 2019, Joseph Safra foi condenado na Suíça, né, pelo Ministério Público a pagar 10 milhões de dólares por multa, porque ele desenvolveu operações fraudulentas que beneficiavam Paulo Maluf. Já no Brasil, ele foi acusado de participar de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro pelo doleiro
Dário Messener, na Operação Lava Jato. Porém, os próprios procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, incluindo aí o Deltan Dallagnol, arquivaram o processo sem nunca ter investigado. Né? Joseph Safra deixou uma mansão na zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, que tinha mais de 11 mil metros quadrados. Essa mansão ela tinha 130 cômodos, distribuídos por 5 andares, né? Tinha uma infraestrutura que incluía L ponto, piscina subterrânea, 5 conjuntos de elevadores e a instalação elétrica, né, que vinha da rua, tinha um potencial de carga suficiente para abastecer uma cidade de 2 mil habitantes. Né? Mas aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver com o imposto sobre grandes fortunas? Isso tem a ver que, primeiro, um dos grandes fatores causadores de pobreza é a concentração de renda. O capital, ele é um recurso extremamente limitado. Quando a gente fala de dinheiro e de capital, a gente tem que imaginar uma praia com a areia totalmente plana. A areia representa o dinheiro, né? Representa o capital. Uma pessoa só fica muito rica ou bilionária quando ela faz um castelo de areia. Ela cava e faz uma montanha de areia. E só existe uma forma de você fazer uma montanha de areia em uma praia deserta, fazendo muitos buracos em volta. Então, é extremamente crível a gente assumir e admitir e afirmar que a pobreza e a miséria existe porque existem os bilionários. Esses são os causadores principais da pobreza e da miséria e da concentração de renda. Mas muita gente, principalmente os direitistas, vem falar, não, mas isso daí é papo de perdedor. Olha, não é papo de perdedor, pelo seguinte, a tributação no Brasil ela é extremamente injusta e ela acaba sobrecarregando aqueles que ganham menos dinheiro, porque os nossos impostos são regressivos. Os nossos impostos não contemplam a renda e o patrimônio dos mais ricos. Por exemplo, quem ganha no Brasil cerca de 5 mil reais paga a alíquota máxima do imposto de renda, que é em torno de 27,5%, que é 27,5%. Porém, se você pegar um cara como William Bonner, ele paga apenas 15% de imposto de renda, porque ele recebe como pessoa jurídica e não como pessoa física. Mas quando você olha um cara como Joseph Safra, sabe quanto ele paga de imposto de renda? Nada. Ele paga 0. Porque no Brasil não se tributa impostos sobre dividendos. E existem 2 países no mundo que não cobram imposto sobre dividendo. Um é o Brasil e o outro é a Islândia. Só tem 2 países no mundo onde empresário retira dinheiro de empresa de capital aberto, de empresa grande, e não paga imposto sobre distribuição de lucros e dividendos. E se você tem uma micro ou uma pequena empresa, meu amigo, isso não é para você. Porque todos esses países, sem exceção, não tributam as pequenas e microempresas. Então você aí que tem um Chevette, um Onix, uma Fiat Toro e acha que você é o alvo do imposto de grandes fortunas, meu amigo, não é com você que estamos falando. Né? E quando a gente fala de imposto sobre a renda, tem países que chegam a ter alíquotas próximas ou às vezes até maiores que 50%. Porém, esses países têm um grande diferencial. O imposto sobre o consumo, ele é muito baixo. Quando você compra o arroz, quando você compra o feijão, você não paga muito imposto. Porque o Estado ele já adquire receita e ele já arrecada cobrando impostos de quem realmente tem dinheiro. E se você é anarcocapitalista e fala e defende que imposto é roubo, olha para a rua da sua casa. Se a rua da sua casa é asfaltada, alguém pagou imposto para isso. Se você depende ou dependeu do SUS alguma vez na sua vida, isso é dinheiro de imposto. Se você estuda em escola pública, isso é dinheiro de imposto. E ainda que você não precise disso, lembre-se que mais de 70% da população brasileira não tem condições de pagar um hospital particular,
não tem plano de saúde e depende inteiramente do SUS. E mais de 80% da nossa população não consegue pagar uma escola particular. Então o Estado, ele deve sim arrecadar impostos para promover o bem-estar social. Os jornais, de uma forma geral, exaltaram e enalteceram o Joseph Safra, falando que ele era um homem bom, um homem de negócios. Porém, a gente pode dar uma olhada também para a filantropia e as doações que ele realizou. As doações que Joseph Safra realizou em vida são praticamente irrisórias aqui no Brasil. Elas são grandes nos Estados Unidos e em Israel, né? No Brasil, as suas doações, né, elas foram basicamente 2 ou 3 estátuas que deu para a Pinacoteca de São Paulo, né, e algumas cartilhas. Enquanto que para hospitais privados no Brasil, como Albert Einstein, sírio-libanês, ele abria o bolso e fazia generosas doações, né? E ele também doou, ele não doou nenhum centavo para a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo, todos sabem, no ano de 2019. Mas ele fez uma grande doação para o Museu de Israel. Ele doou um manuscrito original de Albert Einstein sobre a teoria da relatividade. E para o Brasil, nada, né? Então, vamos lá. Antes de você começar com mimimi nos comentários, e inclusive eu recomendo que comentem o vídeo, mesmo que você queira xingar aqui, vamos lá. Você já ouviu falar do princípio da progressividade tributária? O princípio da progressividade tributária, ele diz basicamente o seguinte: quem ganha mais, contribui com mais. Porque é muito mais justo você tirar dinheiro de quem tem muito, de quem gasta com coisas supérfluas, né? E tem também o princípio da seletividade tributária. Ou seja, quem consome produtos supérfluos, em tese, deve pagar mais impostos. Mas quando você olha para o Brasil, o IPVA incide sobre carros, caminhonetes, caminhões e motocicletas. Não incide sobre jatinhos, não incide sobre helicópteros e nem sobre lanchas. E tem país no mundo que cobra imposto sobre embarcações e aeronaves. Quando você, trabalhador, vai numa concessionária comprar um carro 0 km, se você é empregado, você tem que pagar todos os impostos. Mas no Brasil, quem é dono de fazenda, quem é latifundiário, quem é patrão e tem empresa ou quem é frotista, não paga o ICMS e não paga o IPI na compra do veículo. Então, meu amigo, você vai continuar defendendo rico e milionário, você vai continuar defendendo que esse pessoal não pague imposto e não promova o bem-estar social, sendo eles os principais responsáveis pela concentração de renda, os principais responsáveis pela geração de pobreza e miséria no Brasil, os principais beneficiários de incentivos fiscais, e incentivos fiscais grandes do Estado. Se você tem raiva de quem recebe Bolsa Família para não passar fome, então, meu amigo, o que você tem que sentir contra milionário que comprou fazenda de graça, praticamente a preço de banana na Sudã, em 1967? O que você tem que achar de quem não paga imposto sobre a renda ou dividendos de empresa? Isso sim é bolsa mamata. Isso sim é manter mordomias, né, manter privilégios no Brasil. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e compartilhem os nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.